Você lembra que os metais têm, em geral, 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, um metal deseja doar elétrons. Mas aí, como é que eu vou ligar dois átomos que querem doar? Você lembra como a gente ligou os átomos que querem receber? Pelo compartilhamento, pela ligação covalente, não foi? A ligação metálica, eu vou fazer uma frase que é muito moderna para você, é igual, só que ao contrário. Ou seja, a ligação metálica, os caras vão se ligar porque eles querem doar elétron. Mas como é que acontece isso? Nesse caso, gente, os dois átomos que formam a ligação precisam doar elétrons. Lembre-se que os elementos que precisam doar elétron são os metais. São os metais que, em geral, apresentam 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência. Assim, as ligações metálicas são formadas por nuvens eletrônicas. É como se o metal se envolvesse de elétrons em volta, os metais todos, e aqui então forma uma teoria, gente, chamada teoria da nuvem eletrônica, ou mais conhecida como teoria do mar de elétrons, que confere aos metais um ponto de fusão altíssimo, uma grande condutividade elétrica, mesmo no estado sólido e também quando derretidos, quando fundidos, que é a palavra mais difícil que a gente estuda. Repara como é que é formada essa ligação, gente. Aqui nós temos núcleos de metais. Então, metal, esses são metais. E os elétrons, eles ficam girando em torno desses metais. Quando eu era da tua idade e ia fazer o vestibular, eu tinha uma brincadeira chamada brincadeira da batata quente, que eu queria que você entendesse. Que era assim, eu pegava 3 colegas meus, fazia um círculo com 4 pessoas, e aí nós pegávamos uma batata, esquentávamos muito aquela batata, muito, muito quente, e colocávamos na mão de um dos colegas. A partir dali disparava-se um cronômetro, tipo, sei lá, 10 segundos. Não podia ficar muito tempo, senão queimaria a mão. O colega A pegava a batata e ficava com ela na mão. Aí disparava-se o cronômetro e fazia-se uma pergunta. Exemplo, qual o nome da ligação que está associada ao mar de elétrons? A resposta é metálica. Ele tinha, então, esse tempo para responder, mas a batata ficava rodando. O A passava a batata para o B, que passava para o C, que passava para mim, que era o D, que passava novamente para o A. Acabou o tempo, parava a batata na mão. A batata está na minha mão quente e eu preciso responder naquele tempo. Só que eu não quero a batata, eu quero doá-la. É mais ou menos isso que acontece com a ligação metálica. Os átomos todos tendem a fazer doação eletrônica e eles então formam uma ligação bastante intensa, pessoal, chamada ligação metálica, que é representada pela teoria do mar de elétrons. E a ligação metálica, então, constitui muitas coisas que você vê no seu dia a dia. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui nessa estante esse carrinho aqui. Se você olhar a roda dele, olha o brilho, é metálica. Se você olhar aqui, eu vou pegar outra coisa. Eu tenho aqui um aviãozinho. Olha, essa ponta da turbina é feita em metal. Vou pegar uma máquina fotográfica antiga que eu tenho aqui. Olha, essa parte da lente é em metal e essa máquina ainda é metálica, toda de metal. Tem mais coisas que eu trouxe para você. Essa motocicleta aqui feita de alumínio fundido, metal. Você tem várias coisas no seu dia a dia. Um frasco vazio de odorizador de banheiro. Repara, essa tampinha aqui é em metal. Eu tenho um globo que eu trouxe da minha estante. Repara, aqui dentro temos vidro, mas em volta uma estrutura metálica. E o metal, ele faz parte de grande parte dos materiais que circundam no seu dia a dia. A ligação metálica acaba sendo muito importante. Agora é interessante falar que quando você tem metais, você tem duas possibilidades. É importante lembrar o seguinte, de uma forma resumida, a gente pode falar que é a ligação que ocorre entre os metais. Isso é muito sintético, tá, gente? Agora, se os metais forem iguais, teremos uma peça metálica. Por exemplo, aquela coroa de Dom Pedro que está lá no Museu Imperial de Petrópolis. É ouro puro. Aquilo é uma peça metálica valiosíssima. Vamos colocar como exemplo, então, aqui. A coroa. Já, se os metais forem diferentes, aí nós teremos uma liga metálica. Então, é muito importante você configurar no teu HD a seguinte ideia.
Se for o mesmo metal que constitui aquele material, é uma peça metálica. Se nós tivermos uma mistura, como por exemplo isso aqui, costuma ser uma mistura de ouro com cobre, nós temos uma liga. Entre as ligas, nós temos duas grandes classificações. As ligas metálicas são divididas em ligas metálicas ferrosas e ligas metálicas não ferrosas, como o próprio nome já diz. As ferrosas apresentam o ferro como principal constituinte. Em geral, apresentam facilidade de sofrer corrosão. As ligas ferrosas, em geral, elas se oxidam. O ferro se oxida, gente. O ferro no metal está com NOx, número de oxidação 0. E ele pode ser oxidado a +2, +3 e até números fracionários, como o ferro com NOx 8/3 do óxido misto Fe3O4, que constitui a ferrugem quando hidratado. Os exemplos disso, gente, são o aço, o ferro fundido. Repara, carros são feitos de aço, de ferro fundido. Eles entram em corrosão. As ligas não metálicas, como o nome indica, elas não apresentam ferro e elas são mais resistentes à corrosão. Por exemplo, ligas de alumínio, bronze, latão e amálgama. O alumínio, por exemplo, pessoal, que é o que constitui essa motocicletinha aqui, ele tem uma grande peculiaridade, que é uma vantagem em relação ao ferro. Ele está oxidado, esse aqui ele já é muito antigo, mas ao se oxidar, ele próprio se protege. Ele cria uma camada de um óxido na superfície que ela protege o metal de se deteriorar, de se apodrecer. Aqui a gente não pode falar enferrujar porque não é ferro. Mas isso é a grande vantagem, então, do alumínio. Ele cria uma proteção. O alumínio é aquele que está presente nas esquadrias de alumínio que tem na nossa casa, na janela, no boxe. Já reparou que no começo ela é brilhosa, bonita, prateada? Conforme vai passando o tempo, ela vai ficando fosca, sem brilho, porque está se formando uma camada de óxido de alumínio que a protege de estragar. Legal isso, né? As ligas mais importantes que existem ao nosso redor são as ligas de ferro, como o aço que eu te falei, o alumínio e as de cobre. O cobre puro, pessoal, e portanto uma peça de cobre, ele tem melhor condutividade elétrica e térmica do que qualquer outro elemento disponível comercialmente. Há metais nobres que são mais condutores, melhores condutores, mas não são disponíveis comercialmente e são de difícil aquisição monetária para você. Hoje, mais da metade do cobre produzido é utilizada em aplicações elétricas, em eletrônica, e isso porque o cobre forma ligas metálicas com mais facilidade que a maioria dos metais. Só para você ter uma ideia, existem mais de 400 ligas de cobre, cada uma com uma combinação única de propriedades que vão se adaptando ao que você tem necessidade e à demanda do que você precisa fazer. As ligações são material sólido obtido a partir de 2 ou mais metais diferentes. Ligação metálica. As duas principais ligas de cobre, gente, são essas daqui. A liga latão. A liga latão é um termo genérico para a variedade de ligas de cobre e zinco, com diferentes combinações de propriedades. A mais comum é o latão, que tem 75% de cobre e 25% de zinco. Essa liga, gente, é aquela que fica nas bijuterias, sabe? Anel, brinco, essas coisas que a gente usa, né? São as bijuterias. Ah, isso é uma biju. É uma liga latão que está ali. Essas ligas, elas têm alta resistência, facilidade para usinagem, ou seja, para serem trabalhadas, né, para você moldar, tem ductibilidade e tem resistência ao desgaste, conduzem bem a corrente, tá, gente? Elas têm dureza alta, uma cor interessante que parece com a cor do ouro, né, da liga ouro. Se essa minha aliança aqui fosse de latão, você não saberia qual a diferença. Só um cara mais entendido do assunto, né? E tem condutividade elétrica e térmica, como eu já te falei. E a grande vantagem em relação às ligas ferrosas, elas têm resistência, fornecem bastante resistência à corrosão. A outra liga do cobre importante, gente, é o bronze. As ligas de bronze são feitas de cobre e estanho e foram as primeiras a serem desenvolvidas há aproximadamente 4.000 anos, ou seja, antes de Cristo já se conhecia o preparo da liga bronze durante a Idade do Bronze, que é aquele material, pessoal, que constitui a medalha de bronze das Olimpíadas. É um cobre mais avermelhado. Eu tentei aqui, você nem percebeu isso, né? Mas eu tentei colocar mais ou menos com a cor que a liga apresenta. É um marrom avermelhado. Então aqui, gente, ó, para identificar uma e outra, aqui nós temos o bronze.
E aqui nós temos o latão, muito semelhante ao ouro que a gente tanto valoriza no mercado. Bem, as ligas ferrosas se dividem nas ligas de aço, que são construídas por ferro e carbono, e nas ligas de ferro fundido, gente, que são constituídas por vários compostos. Aqui eu citei o silício e o carbono, mas, claro, o ferro é o principal, mas ainda tem liga ferro-sílico-manganês, ferro-manganês, tem vários tipos de ligas de ferro fundido que são trabalhadas na aciaria, na indústria do aço. A indústria do aço usa o ferro fundido para derretê-lo e transformá-lo num ferro mais puro. O aço nada mais é do que uma liga de ferro com um teor de carbono muito bem monitorado, um baixo teor de carbono, apesar de existir o aço carbono. O aço é muito utilizado para a confecção de brocas, de furadeiras, serras, espadas e outros produtos. Essas ligas, em geral, elas têm, dependendo da propriedade que você precisa, você quer um aço inoxidável, você coloca cromo naquele aço, e ele fica igual o aço das maçanetas, daquele brilhoso, que quase não se oxida. Nos carros antigos, o Fusquinha é um deles, você tinha o para-choque em aço inoxidável, teoricamente mais resistente à corrosão, por ter o cromo inserido nele. Mas tantos outros são os elementos, pessoal, vanádio, molibdênio, tungstênio e vários diversos elementos químicos podem fazer parte. O ferro fundido, ele é muito utilizado, gente, em tubos que a gente usa em encanamentos de casas antigas. Hoje, tudo isso foi substituído por polímero. A gente vai ter aula de polímero aqui no colégio, mas, por enquanto, você vai ficar com essa ideia dos tubos antigos, aqueles que corroem, lembra? E em maquinários em geral. Agora, a pergunta que fica é, e como que isso pode cair no Enem, Mazei? O Enem adora cobrar esse assunto com base nos seguintes referenciais, pessoal. Que tipo ou caráter de ligação ocorre entre dois átomos? Exemplo, você pega o NaCl e ele vai te perguntar qual o caráter predominante na ligação que ocorre entre o cátion sódio e o ânion cloreto. Ligação em que um átomo doa elétron e outro recebe, iônica. E o caráter dessa ligação é iônico. E ela também constitui uma ligação que forma um agregado iônico ou íon-fórmula. Que fórmula resulta na ligação entre os compostos? Lembra quando eu te falei do CaCl2? A fórmula era, precisávamos de 2 cloros para cada cálcio. E ele pede isso, gente, comparar ponto de fusão e de ebulição entre os compostos, além da condutividade elétrica, que está relacionada aqui à intensidade da ligação. Quanto mais intensa, mais calor você tem que dar para separar. E esse é o assunto ligações metálicas, que eu espero que você tenha gostado.